uma honra ter o senhor aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Não posso deixar de começar agradecendo ao aqui Vinícius, nem professor Vinícius, pela trajetória que nós trilhamos juntos e que foi importante para ele, mas que foi mais importante ainda para mim. Então, meu muito obrigado. Aproveito para agradecer aos coordenadores do evento, a professora Vânia Guerra, ao professor João Tinoco, ao professor Carlos Vinícius. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui nesse momento, reunido com vocês e, de alguma forma, tratando e falando de digamos que não da Anzaldúa especificamente, do meu ponto de vista, mas de um assunto muito maior que passa por ela, direto ou indiretamente, que é a questão da descolonialidade, da fronteira, da epistemologia fronteiriça, e é disso que eu vou tratar no meu texto de hoje. Eu, particularmente, acho muito difícil falar de Anzaldúa, porque eu acho que Anzaldúa rompe com toda e qualquer fronteira discursiva, epistemológica, teórica, não é? É uma hibridização, ou até mais do que uma hibridização. Então, falar da Anzaldúa tem que se pôr nesse... Eu acho que um entre-lugar é pouco, né? Um não-lugar também é pouco. Talvez mais um lugar outro mesmo. Então, pensando nesse lugar, ou, né, que não é um não-lugar, eu acho que ele existe e é contornável, apesar de ser um lugar da exterioridade, eu pensei num texto tímido, mas ousado, que, de alguma forma, eu dialogasse com o Borderlands da Anzaldúa, que é um livro que me instiga e me seduz ao mesmo tempo. E o que eu tenho feito como forma de me aproximar mais desse livro e mais do pensamento da Anzaldúa é orientar trabalhos, né? E é o que a gente tem feito na medida do possível, né? Apesar das últimas condições pandêmicas, que não foram boas para ninguém, mas o importante é que estamos aqui. Então, eu vejo esse momento presente como um momento, né, de um respiro, de um alívio, né, de uma oportunidade para pensarmos na diferença colonial. Eu vou passar a ler meu texto, porque eu quis um texto mais híbrido, digamos, uma mélange, né, uma mistura. Ele não deixa de ser teórico, não deixa de apresentar uma teorização, mas ele não é uma teorização estrito sensu, né? Ele passa pelo que eu venho chamando de uma despoética, porque eu me encontro num momento da minha vida acadêmica, intelectual, que eu não vejo mais diferença, ou não quero ver, entre, digamos, o discurso teórico e o discurso ficcional. Não que um ocupe o lugar do outro, não se trata disso. Muito menos não se trata de metáfora ou ficcionalização. Eu não partilho dessa teoria moderna de que ficcionaliza tudo, que tudo é literatura. Eu não posso partilhar dessa perspectiva, até por conta das teorias descoloniais que eu venho lendo há um bom tempo. Bom, como o meu texto foi divulgado, ele se chama Borderlands em Tempos Sombrios, uma teorização despoética. E tem uma pequena epígrafe que eu leio nesse momento, desculpe o meu portunhol: La gramática de la descolonialidade, la descolonización del ser e del saber, de la teoria política e econômica, começa em el momento em el que actores que habitam línguas e subjetividades racializadas e negadas em sua humanidade tomam consciência de los efeitos de la colonialidade del ser e del saber. Walter Mignolo. A primeira partezinha do meu texto, são 3 partes pequenas, se intitula Poesia em Modo Morte, e tem uma epígrafe pequena do Emicida, que é esta: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu não consigo ainda entender o que ele estava dizendo, porque a gente está atravessado pelas condições pandêmicas, mas eu só sei que eu queria ter escrito isso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Bom, qualquer palavra que eu procurasse para rimar em meu verso, neste verão, primavera, inverno ou outono, passaria pelas palavras pandemia, morte ou descaso. Numa dessas tantas tardes do ano 20 e 21, me peguei sem querer rimando a palavra corpo com a palavra morto e me constrangi, me entristeci e me enfureci a ponto de querer matar, como se já não bastasse o feito. Trancado em casa, voltei a ler Clarice, Borges e muito Drummond, além dos teóricos que gosto muito. Também li Hilda e Manuel, Adélia e Pessoa. Todos me ajudaram a atravessar a inesperada condição pandêmica, geralmente com suas obras depositadas em minha mesa de cimento cru. Sem muita consciência de minha parte, eu me lançava e lançava minha vida naquela condição ou costume que ainda era inusitada para mim e que, sem eu saber, ia alterar para sempre minha relação com meus amigos, comigo mesmo e principalmente com meu processo de criação despoética. Tudo o que lia de meus amigos era meu. Eu me reconhecia em todos eles. Cheguei a recitar de cor pedaços de seus poemas. Cheguei mesmo a ler alguns em voz alta para mim mesmo, dentro da casa vazia, feito um louco que vi na praça e que ria e pedia um beijo. E veja que contradição. Ao mesmo tempo eu exprobrava tudo aquilo, rejeitava aquela situação e, inclusive, principalmente, minha condição de poeta que atravessava seu desejo por escrever um verso que fosse. Acho uma falta de moralidade, nesse domingo primaveril, escrever um verso. Vi corpos humanos sendo enterrados na vala sob um pé em flor de quaresmeira roxa. O país tornou-se um vale de lágrimas. Não havia lugar para o perdão ao governo. Havia me esquecido completamente do Salmo 23. Andei repetindo em voz alta para mim mesmo uma passagem do Salmo 84 que tratava do vale de lágrimas. Naquele contexto de um domingo e de um país em estado de morte, vi dentro daquela paisagem que se desenhava um pé de salgueiro declinado para a melancolia. Eu havia morrido um pouco. Vamos ver se eu renasço para a poesia. Exprobrava a mim mesmo, várias vezes, vários dias, várias tardes. Cheguei mesmo a pensar em abandonar tudo e ir e atravessar o outro lado da fronteira sul e me refugiar entre os ervais e os laranjais nas terras da revolta. Uma raiva, uma revolta afligia o meu coração, estagnado para um verso. A morte era muito viva, a morte dos meus, a morte de todos e o descaso. Pensar num verso bonito que fosse, impossível. Por tudo, misturado em conjunto, me reconheço agora como um poeta da morte, da fronteira, do abandono e da revolta. Depois, quem sabe, o amor. Há uma dor represada em meu verso por vir, uma sanga que não pode sangrar, e uma ferida aberta em meu peito de poeta do descaso, do abandono, da escuridão e do esquecimento. Assim como não me preocupo mais com a rima, até porque a situação não me permite, não me preocupo mais com a lógica de sentido e da razão, que era a desforra, a ilogicidade da linguagem, assim como vimos a ilogicidade da vida e de um suposto leitor. Meu pântano sem acordes, entre aspas, está morto, devorado por línguas de fogo e cinzas, meu pântano vermelho, e o governo ri, o desavergonhado. Poeta da fronteira sul, sim senhor, de modo que canta os barrancos lúgubres dos talhões do brejo, canta a ausência de uma tradição fracassada, o boi no campo canto, a extensão das terras da revolta e o modo do homem fronteira conversar com sua voz gutural. Eis aí meu verso. E eis aí também meu desalento, meu desejo de fracassar até a última letra. Sinto que há uma desordem, um desalinho entre as belas escrituras atuais, tornadas públicas, e a realidade não menos atual do país. Quando as leio, sinto que falta um pedaço, um elo, uma travessia de sentido entre elas, salvo raríssimas exceções, e o mundo lá fora na rua que grita, que geme, que morre, mas apesar de,
eu estou vivo e não desisto. Minha consciência de absorto, mas não acomodado, me permite escrever o que eu quero. E o que eu quero escrever é um soco no estômago. Clarice em A Hora da Estrela. Sem amém para todos nós. Meu canto, como meu verso, está aí, quase inaudível, inexistente mesmo, ninguém o escuta e eu não desisto. Vou com ele até do outro lado da fronteira sul, leio Borges em voz alta para angariar alguma importância, atiro milho aos pombos, que comem satisfeitos, observo o pôr do sol sobre a fronteira sul, admiro o crepúsculo oscilante da fronteira, perco-me na extensão das terras biográficas da revolta e não desisto de querer salvar o inseto cargueirinho que vi escalando o pé de cinamão, assim como não posso desistir de fazer o verso completo. E, ao mesmo tempo, que contradição. Tudo vai passar. Essa pandemia, a morte, eu mesmo passarei, meu verso passará, e talvez resistam até a próxima tempestade, apenas essas cinzas do pântano sendo devorado por línguas de fogo no outono seco, uma tragédia anunciada. Vi a tristeza paralisada nos olhinhos miúdos de uma capivara e não me contive de raiva. Meu verso atravessa a fronteira, atravessou a dor, o descaso público, atravessou a extensão das terras da revolta, atravessou meu bios e meu corpo e paralisou diante dessa política brasileira que exprobo até a 5ª geração. Espero fazer um verso mais saudável no ano vindouro, porque neste ano eu bem que tentei, mas meu verso ensaiava um tom e logo caía na guanchuma feito uma pena de beija-flor sem corpo. Sinto que vou ter que aprender a contornar o que não conheço e que está plantado no meio do verso, a partir de agora, sob pena de não alcançar a colheita do verso que me espera do outro lado da fronteira sul. Essa é a primeira parte do meu texto. A segunda se intitula Transpoeticidades. Tem também uma epígrafe do Walter Mignolo. Vou tentar lê-la. Los no europeus no podemos pensar disciplinadamente ou interdisciplinadamente, pero si podemos pensar indisciplinadamente. E essa parte tem um subtítulo que se intitula Posso fazer teorização da fronteira sul? Como gostaria que o que eu estou escrevendo se intitulasse, né, Gramática Despoética da Fronteira Sul, entendo que devo tratar de uma questão ainda cara ao teorizador ou fazedor do lugar acerca de sua despoética, e o faço a partir de minha leitura do livro Podemos Pensar los no europeus? Me perguntando, podemos fazer a teorização da fronteira sul? E antes de minha intercorporação desbragada, por meio das passagens que priorizei de minha leitura, avanço e respondo a la Walter Mignolo. Sí, podemos, debemos e lo estamos haciendo. Sim, repito, eu e meus hermanos da fronteira sul estamos pensando e fazendo poesia a partir de um pensamento de irmandade que nos situa, uma poesia que pode ser lida como uma filosofia de vida teorizada, ou uma teorização do cotidiano, ou uma simples despoética desgramatical da fronteira. Leio e escuto do pensador Timóteo Francia esta passagem incorporada por mim para minha despoética. Irmão é quem entende a minha aflição, porque vive a minha aflição, assim como minha dor e minha angústia. Assim, nessa praxis de viver e de pensar despoeticamente, minha dor é a dor do outro, minha angústia é a angústia do outro, meu viver é o viver do outro, e minha escrita também é a escrita do outro. Não basta escrever com o corpo e a partir da vida. Antes estamos lançados numa mesma condição de atravessamento ou de fronteira. Dessa praxis de viver, fundamos nosso entendimento de nós, do outro e do mundo. E esse entendimento já é um desprendimento. Vivemos para nos desprender. Escrevemos para nos desprender. E eu grifo a palavra desprender. A despoética da fronteira
sul é um desprendimento que não se cansa de se desprender. Nossa despoética é uma luta contínua lançada da fronteira sul contra, digamos assim, o racismo epistêmico e, por que não, poético, que entende que na fronteira não se pensa, não se teoriza, não se faz poesia. Se, como também já li no mesmo livro, uma citação é política, então a poética e a teoria modernas não são nada políticas, porque elas simplesmente ignoraram a teorização poética articulada da fronteira sul e ficam citando até morrer seus próprios pares numa repetição improdutiva que dá gosto. Destaco mais uma passagem do livro, La Hermandad de una luta de la resistencia ante las afecciones, los dolores e las angustias, es una que está aberta ao estranho. Aí está a base do pensamento e da teorização poética que funda a despoética. Um modo de pensar e de fazer teorização, poeticamente, filosoficamente, não mais preso em conceitos estereotipados, antigos e fora de moda, ou fora de lugar, mas um modo de pensar outro, que preza a vida e que defende um estar, viver, sendo, a partir da fronteira e com o outro. Chego a uma conclusão biográfica óbvia. Habito a fronteira sul. E se habito a fronteira sul, logo vivo, penso e escrevo dela. Meu verso é a materialidade disso. Mas minha luta é maior. Todos que habitamos a fronteira sul podemos pensar e pensamos, sim, senhores. Pensar em las fronteiras é viver em las fronteiras. Por meio de minha despoética, eu aprendo a despoetizar para repoetizar e assim driblo a teoria e a poética modernas vindas de longe e que querem a todo custo nos taxar uma norma, uma hierarquia moderna, um modo certo de pensamento teórico e poético. Renego-me a aprender para repetir o que eles já sabem. Quero o direito de não saber, se preciso for, mas de estar sendo, e meu viver como um conviver. Não quero viver para aprender e repetir o que eles sabem. Quero um modo de fazer poesia que já é meu modo de viver, e vice-versa. Transcrevo outra passagem. Nuestras opiniones tienen el peso de nosso suelo, e los pensamientos brotam desde nuestras entranhas até nuestras venas. Fluem la sangue caliente que levamos e nos hermana. Como poeta revoltoso, e eu grifo a palavra, e fronteiriço que sou, reconheço que a conversa que defendo e partilho com meu leitor tem o peso e está ancorada nas terras da revolta. Esse lugar que preside meu corpo e meu imaginário de poeta, e assim como meus pensamentos brotam de minhas entranhas de homem-fronteira, meus versos são colhidos das paisagens biográficas que se formam na beira das estradas e dos barrancos esquecidos, da encosta do pântano insone e de um talhão de brejo da revolta. Prefiro colher meus versos antes que o orvalho da guanchuma se desfaça. Quero que meu verso nos hermane, meu leitor, como me sinto agora hermanado com todos os que leio, com todos os que cito, com todos os que estão ao meu lado e com todos que podem chegar por meio da leitura do que escrevo. Confesso que este texto é fruto de anotações feitas e ponderadas numa disciplina de pós-graduação por mim ministrada num programa de linguagens. Ali eu repeti aos meus discípulos que devemos rechaçar toda linguagem que quer nos hierarquizar e nos distanciar, nos moralizar e nos ordenar. Porque em qualquer condição de nossa vida, temos que querer pensar sempre bem de nós mesmos. Eu repetia para eles a passagem que eu mesmo precisava escutar mais bem para mim mesmo. Se ao final daquela aula conversa eu dizia aos meus discípulos, se vivemos, sofremos, trabalhamos, estudamos e aqui estamos, então nos é possível pensar melhor, teorizar melhor, a partir da diferença colonial. Agora repito o final da passagem, daquela passagem que acabei de ler para mim mesmo. Vivo,
sofro, aqui estou. A vida é possível na fronteira sul. Um poema se deixou colher das notas de uma aula ministrada remotamente em plena pandemia de 2020. Que assim seja. E aí eu entro para a última parte do meu texto, intitulada de Latinidades. Latinidades, para mim, é tudo o que encontro e se encontra dentro de um balaio de bugre fronteiriço. O couro seco de vaca, eu estou citando o nosso cerejo, é um mapa em conteste de latinidades. Conforme ele vai se ressecando, vai se desenhando nele, em seu corpo, quero dizer, estampas que compõem o lugar denominado de latinidades. Línguas, bugres, nativismo e criolismo, tradição ameríndia, costumbrismo, figuras de homens fronteiriços, morte, abandono e feridas não cicatrizadas. Dentro e na encosta do mapa couro arrugadisto, se forma uma exterioridade. A paisagem latina, que muitos a chamaram de nativa ou crioula, e da qual meu bios faz parte desde sempre, encampa minhas histórias locais e biográficas, movimenta-se dentro da noite, acompanhando a mobilidade da fronteira sul e a superfície lisa do pântano. A paisagem latina que se desenha na encosta da fronteira sul, nas alturas dos Andes e nos baixios das terras da revolta, é para mim o esboço de um retrato de latinidades. A conversa que mantive com o bugre, entre aspas, do outro lado da fronteira sul, em que ele me dizia que toda gente que nasce ali é um povoeiro, igual mato e capim, e que talvez por isso não haja amor maior do que o pelo chão que pisa, a terra. Gastam parte da vida admirando, como se fosse uma oração, as paisagens crioulas do lugar. Advém daí sua sina de andar pelas encostas, pelos descampados, como um bom andariego sempre, atravessar as terras da revolta e cruzar as fronteiras do medo e abandono. Estou tentando aqui reproduzir aquela conversa admirável, na qual eu mais escutava de propósito, mas veja agora que ela me diz de um arquivo da exterioridade, não contemplado por nenhuma teoria do arquivo moderno. O amor pelo criolismo, entre aspas, tão bem estudado por Hélio Cerejo, seu amor pelas paisagens sertanejas e as coisas charuas, tratam diretamente da fronteira sul por mim perseguida, desse lugar de latinidades do qual estou condenado a falar, a voltar e a escrever. Minha sina, como poeta, advém disso que chamo latinidades aqui, a episteme que funda e sustenta o modo de pensar fronteiriço, que, por sua vez, está preso às histórias locais dos homens fronteira. Ser ou identificar-se como latinidades tem a ver diretamente com a identificação de um lugar específico. Todavia, trata-se muito mais e sempre de um lugar epistemológico que territorial. Tem sempre mais a ver com estar do que com ser, por se tratar de misturar um atravessamento de línguas, saberes, culturas, teorias, uma mestiçagem sem fim, para usar o termo da Anzaldúa. Latinidades pode estar na gênese do pensamento do homem fronteiriço, priorizando seu lugar geohistórico, mas sem descartar o geográfico. O modo cultural desse homem falar constitui sua latinidade e o define enquanto ser. O homem latinidades pensa em línguas, porque ele habita a língua, as línguas, as fronteiras, os abandonos, as palavras. O poeta latinidades pensa a partir das encruzilhadas, para usar outro termo da Anzaldúa, e por fora do pensamento moderno. Seu projeto visa uma convivialidade, uma hospitalidade que não beira o universalismo ou qualquer ideia de purismo, mas sim uma diversalidade em todos os sentidos. Latinidades rima com diversalidades. Fazer verso da latinidades é levantar um mundo outro da exterioridade. As palavras, as lutas e as conversas precisam ter uma força que remontam às origens dos divíduos fronteiriços, para usar o termo do Peçanha. Sinônimo de latinidade são fronteiras, lugares onde as línguas se convivem
e se digladiam noite e dia, mas lugar onde também todos os envolvidos aprendem a viver entre fronteiras. Em latinidades, o modo de falar é o modo de viver, e vice-versa. Um estar sendo entre línguas, corpos e fronteiras. Latinidades é o amor pelo lugar entre línguas, entre corpos e viveres. Latinidades é o amor pelo lugar onde se situa o corpo do poeta, meu corpo. Latinidade se situa na terceira margem, lugar em que permite ao homem fronteiriço pensar a partir de uma lógica outra, uma desrazão que rege a regra da desgramática, da despoética da fronteira sul. O poeta fronteiriço sabe disso. Daí ele propor uma despoética sentada numa teorização filosófica da vida e das paisagens do cotidiano que o cerca. O poeta fronteiriço sabe disso porque ele se situa nesse lugar biográfico que sangra ao se roçar com outros lugares, assim como a tinta negra do verso mancha o branco do papel. Latinidades permite ao poeta fronteiriço valer-se de uma teorização chucra, por meio da qual ele mostra onde se situa para o outro e pontua que sua despoética se formula a partir de seu corpo, sua dor, sua língua, com seu bios todo. Sua consciência fronteiriça, que é aprendida, ele não nasce com ela, além de lhe dar a sabedoria de pertença de um lugar, também permite a ele que escave, enquanto um poeta da fronteira sul, um lugar despoético que é, ao mesmo tempo, filosófico e teórico. Assim como seu bios, sua localização despoética é especificamente epistemológica, mas é também política, histórica e biográfica. Para despoetizar a partir de latinidades, é condição sine qua non que o poeta fronteiriço saiba que sua experiência fronteiriça se inscreve em sua prática despoética, porque somente assim sua teorização despoética resgata o que for ignorado de sua gente, sua língua e sua vida. Em latinidades, só sobra ao poeta fronteiriço pensar e escrever a partir das fronteiras e em todos os sentidos. Se, como afirma Walter Mignolo, cito, pensar teoricamente é dom e competência de seres humanos, não apenas de seres humanos que vivam em um certo período, em certos locais geográficos do planeta, e falem um pequeno número de línguas específicas, também quero levantar a bandeira que é da ordem da competência, do dever e do direito do poeta fronteiriço pensar por fora da razão e da poética modernas, o que não quer dizer desconhecê-las, como saída estratégica, política e epistemológica para aquele que pensa e escreve a partir das e sobre as fronteiras. Latinidades, assim como a crítica biográfica fronteiriça reivindica para si seu biolocus, enquanto modo legítimo de pensar teoricamente, a poética fronteiriça reivindica para ela uma localização despoética. Latinidades como práticas de desteorizar e de despoetizar. Ambas se constituem a partir da presença das sensibilidades biográficas e locais dos envolvidos e da consciência de sua localização no mundo. Ter e executar essa consciência por meio do pensamento fronteiriço confere a todos os envolvidos mais liberdade no presente. Uma outra razão, uma desrazão se levanta daí. O poeta fronteiriço sabe que ele pensa e escreve a partir de um lugar não pensado no mundo. O verso fronteiriço irrompe desse lugar escuro, abandonado e esquecido e se apresenta na clareza de uma enunciação da diferença e dos diferentes lugares outros. Estou terminando. Latinidades da cepa. Meu verso brota da fronteira sul e agrega em seu corpo pelo caminho, tal como o voo dos pássaros quando retornam do outro lado, sensibilidades biográficas e locais, mais a marca de sua localização geohistórica. Ele nasce das encostas das terceiras margens e se espraia para fora, às vezes alçando o voo para longe, mas quase sempre cai na encosta do sul e na superfície do pântano da revolta. Também é latinidade saber que a força de meu verso não está nos sentidos que ele agrega em sua travessia, mas sim sua força está em sua capacidade de emanar sensibilidades por onde passa e transformar qualquer ideia de uma poética hegemônica. Longe de buscar um lugar do ser,
ou de um universalismo abstrato, o verso da fronteira sul opta por um viver entre fronteiras, um viver entre línguas, e buscar um estar sendo verso fronteiriço a partir desse sentido não traduzível, a não ser pela gramática da despoética. Meu verso apresenta sua história local ínfima, travessia de latinidades, encruzilhadas para as latinidades, um rasgão no centro do tudo, uma ausência na encosta do nada. Foi isso que eu pensei para apresentar nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado, professor. Excelente reflexão do quanto nós precisamos pensar o nosso lugar. E poder te ouvir hoje traz tanta coisa para a nossa reflexão, né, professora Vânia? Para toda, né, João? Tudo aquilo que nós pensamos enquanto evento, enquanto materialidade. E eu só queria iniciar a discussão, que nós temos um tempinho agora, professor Edgar, para as perguntas e mediação, do quanto a fronteira possui intelectuais e o quanto nós devemos respeitar e dizer sim, aqui também é lugar de pensamento crítico, e que a gente consegue sim, né, ultrapassar as próprias fronteiras que nós temos e poder ouvir o senhor hoje é motivo de muita alegria para nós da Fronteira Sul. Muito obrigado. Professora Vânia, João. Eu quero parabenizar o professor Nolasco, né? O professor Nolasco trabalha muito com as questões ligadas à desobediência epistemológica, né, do professor, baseado no professor Walter Mignolo, e eu acho que esse texto dele, muito pessoal, né, muito sulista, né, ele mostra para nós como que a gente pode, né, fazer reflexão desse lugar, né, desse lugar que é periférico, que é marginal, né. Nós estamos, de alguma forma, representando as instituições do Mato Grosso do Sul, né? Eu, Carlos, Selma, Edgar, e a gente sabe como que esse lugar não tem não é dado ainda o valor, né, que merecem os intelectuais. E a exemplo de Manuel de Barros, depois de muito tempo é que Manuel de Barros foi, né, de alguma forma valorizado, né? Não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas eu acho que é uma reflexão, esse texto do Nolasco, para que a gente pense que nós temos nossa cultura, né? E nós temos autores que precisam ser estudados dentro da academia, né? O professor Nolasco mesmo tem uma obra extensa, né? É uma referência não só no Brasil, né, mas na América Latina, trabalha com essas questões que nos machucam, né, como a Anzaldúa fala, é uma ferida aberta que não fecha nunca, está sempre sangrando, né? Então, acho que essa reflexão é importante para nós, né, de pensarmos que nós temos condições de criar um pensamento crítico, né? E eu queria só pedir para o Nolasco falar um pouquinho mais desse lugar, né, do latino, né, desse pensamento que ele tem em relação às questões brasileiras e às questões latinas, né? Nós participamos esses dias de uma banca de um orientando dele, que foi brilhante, e falava sobre esse lugar, né, do brasileiro e do latino, né? E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, né? A importância da gente unificar esse lugar, da gente, enquanto brasileiros e latinos, valorizarmos esse lugar. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria que você falasse sobre. Obrigada, professor. Oi, acho que tá me ouvindo? Estão me ouvindo?
Sim, professor, tudo certo. Sim, dando continuidade ao que a professora Vânia acabou de expor, eu particularmente penso e tenho orientado trabalhos, e vocês conhecem o nosso grupo, o NEC, enfim, eu acho que cada vez mais é quase que uma tendência natural de todos nós, né, esse locus América Latina, né? Que a gente eu pelo menos tenho percebido de forma não crescendo e cada vez mais, né, o quanto que nós temos conceitos, literalmente conceitos que emanam da América Latina, né, dos povos ameríndios, dos lugares mais inesperados, né, que às vezes nem tem pós-graduação nos referidos lugares, mas você encontra reflexão, não, digamos, preso à humanística, mas como, né, a descolonialidade fala, como aos antropos mesmo, aquele dessujeito que foi ignorado, que foi esquecido, né, que foi vilipendiado pelo Estado, pelo poder, e num contínuo pela globalização. Né? Eu particularmente, tenho pensado muito nisso e acho que a globalização é uma coisa negar, assim, né? Não tem como negar, mas nós podemos pensar, né? Digamos, para além, ou por uma feira, né? Uma feira da globalização, que não quer dizer que não passa pela globalização, mas a partir dessa feira você pode erigir um discurso da exterioridade, uma teoria da exterioridade, um modo de pensar da exterioridade, e achar respostas para o livro que eu tenho lido muito, quer dizer, podemos pensar nos europeus? Sim, nós podemos e nós devemos, e eu acredito que todos nós que estamos aqui, estamos fazendo. Se nós não estivéssemos num evento sobre Anzaldúa, nós não estaríamos todos nós, pelo menos, querendo pensar na diferença descolonial. Eu acho que é essa que é a palavra de ordem, é pensar a partir da diferença descolonial, e não da diferença colonial. A partir da diferença colonial, acho que já pensaram e muito bem pensado. Agora nós temos que, né, pensar a partir da diferença descolonial. É como se nós pudéssemos, né, contar a nossa própria história. Eu acho que é isso que Anzaldúa fez em Borderlands. Ela narra a sua história, e a sua história de vida é teórica, a sua história de vida é filosófica. Né? E aí eu puxo para minha sardinha o fato dela ser uma comparatista, eu não tenho dúvida que isso não a ajudou. Né? Mas eu quero acreditar que ela ajudou na medida em que ela está não mais comparando, que me perdoe os comparatistas, mas ela está descomparando, como o professor Marcos Bessa e eu mesmo, né, estamos trabalhando. Há um processo de descomparação. É mais ou menos, eu andei relendo, porque eu estou escrevendo, a gente está sempre escrevendo alguma coisa, eu andei relendo aula. E aí eu observei uma coisa subliminar, mas muito importante para mim, porque o Barthes agradece, né? Se tem uma pessoa que ele agradece, que ele tem gratidão, é o Michel Foucault. Mas a prática do desaprender que ele traz para o final da aula para mim, apesar da gratidão, ele está deslendo aquilo que a filosofia, naquele momento histórico, estava, não é, trabalhando. Eu acho que é assim que nós devemos avançar. Né? A gratidão está nesse gesto, não é, de não rechaçar, de não ignorar, mas de apresentar saídas outras para o discurso, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão de um modo geral. É o que eu acho que está um pouco na Anzaldúa, para não dizer muito, e no miolo, que é uma lógica outra, uma retórica outra, né? É uma gramática do pensamento outra. Se é uma gramática do pensamento outro, não dá mais para simplesmente, não é, juntar as coisas têm um lugar, né? E elas pagam para o bem ou para o mal por serem pensadas a partir desse lugar em específico.
né? Então, para mim, a América Latina é meio isso que eu comecei a dizer, né? Um balaio de bugre, né? Balaio de bugre, eu estou fazendo alusão ao livro do Cerejo, mas é um balaio, né, dessa mistura, dessa, digamos, mestiçagem, que foi um termo que, né, na cultura brasileira foi escamoteado, né? Foi mal empregado, até ignorado, né? E que talvez, se nós retomássemos, nós poderíamos avançar numa direção mais produtiva, né? Na discussão teórica e crítica hoje. Bom, enfim, vai por aí, eu acho, né? Obrigada, professor. Isso mesmo. Professor, nós temos uma pergunta da Vânia Souza, que faz o seguinte questionamento, lá no nosso YouTube. Então, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, obrigado pela sua presença, obrigado pelo trabalho. A Vânia Souza pergunta o seguinte: como nos reconhecer como produtores de ciência no mundo tão cheio de cartesianismo que não representam as nossas vivências? O Marlon já colocou aí na tela para nós, para ajudar. Então, obrigado, Vânia, pela participação e pela pergunta, e ao Vinícius também. Então, Vânia, eu vou te responder, eu não, né, digamos que eu não te conheço, né? Não sei, quer dizer, não sei se é professora, acadêmica, pós-graduanda, nesse sentido. Então, como eu responderia para os meus alunos mesmo? Eu acho, Vânia, que a saída é a gente, então, não deixar de ler, de reconhecer, não é? O que disseram, mas não para repeti-los. Né? Eu acho que nós nos inscrevemos, ou somos, não é nem nos inscrevemos, nós somos reconhecidos como produtores, não é? Se nós, a partir do momento que nós engastamos o nosso pensamento numa epistemologia outra, né? Porque, por mais que o pensamento moderno, né, que não nos reconhece como produtores, tenha boa intenção messiânica e salvífica, mas eles já fizeram o que eles tinham, e já proporam, e já fizeram o que tinham que ser feito, né? E nós já vimos que isso não resolveu, né, ou não resolveu os problemas, né? O mundo continua, e talvez, quiçá, muito mais, cada vez mais com menos direitos, né? E direitos epistêmicos, né? Preconceitos, não é? É um problema seríssimo que graça no mundo. Então, se nós não tivermos cuidado, a gente continua inconscientemente, às vezes, ou por despreparo teórico, não é? Reforçando essa visada, não é? Que desembocou na exclusão, que criou um mundo da exterioridade. O mundo da exterioridade existe. Criar um outro, não é? Criar um outro que a princípio não existe, mas cujo outro, o outro da psicanálise, o outro do pensamento moderno, foi para alimentar o pensamento da interioridade. Mas ele não reconheceu esse outro como sujeito pensante. Este foi o problema. Ele teve boa intenção escolástica, acadêmica, disciplinar, mas esses discursos todos, eles estão atravessados por um discurso totalizante e, por sua vez, abstratizante, hegemônico. Essa que é a questão. Eu acho que as ciências, de um modo geral, né, e isso não sou eu que digo, isso a gente lê, está nos livros, não é? Elas naufragam exatamente aí. Não é? Então, acho que temos que ler a filosofia moderna, a psicanálise, a filosofia, a teoria. Temos que ler, sim, tudo. Mas não para repetir. Se nós formos, inclusive na teoria da freudiana da repetição, a repetição pode ter um efeito perverso para a humanidade, para a sociedade. E nós aprendemos muito bem essa lição da repetição. E aí, ao repetirmos, a gente meio que mascara, encobre, o encobrimento aí é outro sentido psicanalítico. E aí vamos vivendo bem, entende? Mas nós vamos também alimentando esse outro, essa exterioridade que já emergiu. Não fomos nós que criamos, ela está aí, né?
O Achugar fala disso, o Mignolo fala disso, não é? O Osh fala disso, né? O Dussel fala disso, não é? Quem mais? O Quirrano fala disso. Então, eu acho que nós precisamos, aí eu acho que eu estou te respondendo mais diretamente. Se nós lermos mais a filosofia, a teoria, não é? Da América Latina, nós nos reconhecemos mais como produtores de conhecimento, né? Eu acho que aí a gente desbarata um pouco esse poder hegemônico que sempre migra do centro para a borda, não é? Do centro para a borda. E aí isso realmente é um problema. Professor, desculpa, Carlos. Por favor, João, por favor, João. Ainda a gente tem 5 minutinhos, eu gostaria de agradecer ao professor Nolasco, é sempre bom ouvi-lo, professor. E eu fiquei aqui pensando sobre a questão desses pensamentos nos atravessarem, né? Em relação à praxe, né, do sujeito. Como que eu posso pensar esse agenciamento como praxe, professor? Do cuidado de si, pensando nessa prática que eu estou vendo, eu estou percebendo o outro que é diferente de mim, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, né? Em que eu até parodio o Boaventura, que a partir da pandemia nós conseguimos, né? Nós pudemos ver melhor essas relações de saber e poder. Obrigado, professor. A sua pergunta, né, João, é muito instigante. Eu, na pandemia, se tem um livro, eu me ancorei muito nesse livro, que eu até já mostrei, Podemos Pensar los no Europeus. Primeiro que eu estava escrevendo, sobrou mais tempo, digamos, para escrever, para ler, eu li muito, escrevi pouco, mas li muito. E li muito sobre a pandemia, eu li o próprio livrinho, porque não é tão grande, do Boaventura, tem texto do Mignolo e outros textos, né, do Silviano, sobre a pandemia e o efeito da pandemia no mundo. E ficou claro, né, que o efeito da pandemia no pensamento, né, é grave, né? É absoluto o efeito, quase perverso, porque ela está meio indissociável, não é? Do que o Mignolo chama de um racismo epistêmico, né? Que é um efeito advindo da globalização, da cultura do dinheiro, da cultura mercadológica. E eu acho que a pandemia, pensando no que você levanta, ela meio que nos manda de volta para casa. E literalmente nós não podemos sair de casa. Então, eu acho que isso é uma possibilidade de pensarmos uma relação na diferença com o outro. Ela permite uma aproximação na diferença com o outro, né? Quer dizer, parece que as diferenças elas se tornam mais visíveis e nós nos irmanamos, é por isso que eu gostei desse termo e usei várias vezes, nós vamos nos irmanando com o outro numa diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito e contornar os efeitos causados pela pandemia. A certeza que eu tenho é que a pandemia alterou substancialmente o nosso modo de pensar. Acho que ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso, telefone. Mas nós ainda vamos levar um tempo para entender, não é? Qual é a consequência disso? Na nossa reflexão. Eu, às vezes, sou muito prático. Eu, particularmente, acho que a pandemia me trouxe o que eu vejo como um ganho, que eu não tenho mais que escrever porque é bonito, porque aquilo está na moda, entendeu? Eu não tenho que falar do negro, do indígena, do gay, da mulher, porque aquilo está na moda. Eu tenho que trazer uma contribuição que vai alterar substancialmente ou de alguma forma mínima que seja a relação com o outro mesmo. Quando eu falo outro de mim mesmo, não é? É o que está ao meu lado, é o que está na minha comunidade, é o que está no meu grupo de pesquisa. Somos nós aqui, por exemplo. Eu acho que aqui um está irmanado com o outro, um querendo ajudar o outro.
Quando eu penso, eu estou pensando a partir de você também. É isso que eu acho que isso não era tão feito, essa prática não era, né, executada, e depois da pandemia ela precisa ser executada, porque a academia é sempre muito amorfa, apática, né? Digamos, relativamente um elefante branco. O que faz a diferença é esse lado humanístico, esse modo de pensar. Mas esse modo de pensar, ele advém de uma filosofia outra, uma filosofia, uma teoria do discurso, que advém não dos manuais mas da estética do cotidiano, do mundo do cotidiano, da nossa relação com o cotidiano, da nossa relação com o outro, entende? É isso que passa a fazer a diferença. Não adianta mais ficarmos repetindo os velhos manuais, as velhas lições, nada contra elas, mas infelizmente elas podem nos ajudar muito pouco hoje. E depois da pandemia, muito menos ainda. Enfim, a conversa, do meu ponto de vista, ela vai por aí, entende? Seria meio que infindável. Teríamos que trabalhar, conversar. Por isso que eu acho a palavra conversa muito boa, né? É no plano da conversa, do diálogo, nos irmanando, buscando, né, no outro, no corpo do outro, na sabedoria, não sapiência, na sabedoria do outro, é que nós podemos todos pensar melhor juntos. Não dá mais para pensar a partir de gabinete, a partir de grupo fechado, entende? Não. Muito pelo contrário. Eu acho que aí está o novo papel dos grupos como o nosso, não é? É nos irmanar com os outros para pensarmos melhor, né? Ou até ter um pouco mais de certeza se estamos pensando melhor, que é outra questão também séria, né? Mas é isso, obrigado. Obrigado, professor Edgar, mais uma vez. João, tem mais uma pergunta que dá tempo para a gente poder fazer? Nós vamos passar um pouquinho do nosso tempo aí com o professor Edgar. Mas vamos tentar só mais só para contemplar os colegas. O que vocês acham? Professor Edgar, podemos? Não, vocês é que sabem. Eu tô por conta de vocês. Eu fico tão feliz de poder ouvir, não fazia tanto tempo que eu não ouvia o professor Edgar, então a gente fica muito feliz e tem que aproveitar ao máximo poder ouvi-lo. Uma pergunta, professor Edgar, da professora Karina Vicelli, que trabalha conosco aqui em Dourados, e ela pergunta o seguinte: será que as produções... o Marlon já me salvou aqui, porque eu não estou enxergando a letrinha pequena mais. Será que as produções fronteiriças e periféricas já deixaram a margem da margem? Até que ponto a academia já se abriu para aqueles que não fazem parte do cânone? Então, Karina, obrigado pela sua participação. Eu vou ser mais objetivo na resposta. Eu acho que isso vem acontecendo, sim, pelo menos aqui no nosso locus, né, fronteiriço, né? A professora Vânia mesmo que está aí tem trabalhado nessa direção. O professor Paulo Nolasco, em Dourados, da UF, né, da professor da UFGD, tem trabalhado nessa direção. A gente aqui no grupo, o professor Marcos Bessa, né? O professor Vinícius escreveu uma tese sobre a Anzaldúa, não é? O professor João Tinoco escreveu uma tese sobre a Anzaldúa. Então, isso tudo, para mim, mostra que a coisa vem sendo feita. O que precisa, eu acho mais, sabe, Karina, é ler isso. Às vezes isso demora para chegar no espaço da sala de aula, né? Mas alguém tem que levar e isso tem que ser lido, tem que ser discutido, né? Porque senão a gente continua meio enviesado, né? Meio de costas, né? Para essa questão, para a fronteira. Eu acho que a nossa fronteira, ressalvadas as diferenças, é muito parecida com a fronteira do Rio Grande, da Anzaldúa. Não tem muitas diferenças. Tem diferenças, mas tem aproximações também. Então, talvez, eu espero que esse evento maravilhoso, que eu estou orgulhoso de participar dele, leve todo mundo, Karine, eu, todo mundo, a ler mais sobre o que está sendo feito aqui. Não no sentido de ser bairrista, provinciano, atrasado, tá? Não é isso. Mas de também contribuir com essa articulação, com essa reflexão. Senão ela não ganha, né, mais e mais visibilidade.
Né? Então, eu respondendo a você, nós temos uma produção significativa já, tem gente pensando sim, o que eu acho que falta é mais reconhecimento nesse sentido, é mais leitura nesse sentido. Às vezes, nós orientandos leem porque são obrigados, né? Mas, às vezes, os outros não são e não leem. Né? É isso. Obrigado, professor. A professora Karina trabalha conosco aqui em Dourados, é uma grande incentivadora da pesquisa, do fazer, né, ultrapassar a teoria e ir para a prática. Então, minha amiga, um grande abraço a você aí, e aproveito a oportunidade para cumprimentar também a professora a Vera Hanna, que está nos acompanhando lá do Mackenzie, em São Paulo. Obrigado pela presença, professora, está mandando um abraço aqui no nosso chat. Eu só queria finalizar, professor Edgar, lendo o texto da FER, que tá postado aqui. Marlon, se você puder compartilhar com todo mundo, e que me parece que materializa muito bem o nosso dia de hoje, do quanto nós estamos felizes em receber o professor Edgar e iniciar o nosso evento com essa fala. Então, Fer, vou pedir licença para você aqui. Feliz de participar de um evento em que dialogamos sobre as pessoas, a interação, o contato, o devir, em o esperançar sobre novas possibilidades para a academia e para a vida. Tomo licença para utilizar essa fala sua, Fer, e dizer o quanto nós estamos felizes, professor Edgar, de poder te ouvir, ter o senhor aqui no estado do Mato Grosso do Sul fazendo a pesquisa acontecer, literalmente, e quando o senhor diz que a gente tem que ultrapassar, né, os nossos gabinetes e chegar em quem mais precisa, de alguma maneira materializa aquilo que eu vi lá na graduação e pude escrever sobre isso, dos intelectuais, né, que rompem as fronteiras e começam a fazer literalmente o que devem fazer, que é chegar em quem mais precisa e mudar as concepções. Então, para mim, o senhor é um intelectual, um exemplo, e eu fico muito feliz de poder estar com o senhor aqui hoje.